gravando a live. Muito bem, sejam bem-vindos. Agora sim, né, Bruna? Agora sim. Então vamos lá, nós vamos abordar aqui então patologias do revestimento argamassa. Nós vamos usar esse material aqui, ó, desse profissional, engenheiro Júlio, um cara aí mais ou menos conhecido, tá? Deve ir pouco na praça. Vixe. Então, assim, ó, nós vamos usar aí a minha dissertação de mestrado, que aborda o estudo crítico de materiais e técnicas usuais de execução de revestimento de fachada em argamassa. Então, esse trabalho, eu procurei usar algumas vistorias em obras que a gente fazia lá em São Paulo. Foram usadas 10 edifícios para fazer a estatística, só que eu tinha, na verdade, mais de 60 edifícios que eu poderia usar. Só que os dados iam ficar muito grandes e também recomenda-se que as características dos edifícios sejam as mesmas. Então, não eram todos dos 60, nem todos tinham as mesmas características, que nesse caso específico era a alvenaria estrutural e o revestimento argamassado. E aí a gente fez a estatística em 10 desses edifícios. Mas, só que a gente vai abordar hoje não as estatísticas, e sim as principais falhas de revestimento argamassado, tá? Então, é um trabalho aí extenso, foram 2 anos e meio de estudo, né, entre teoria e visita técnicas, né? E esse trabalho vocês encontram aí, né, para fazer download, aí, se procurar no Google, acha, tá? Bom, então, se você observar aqui, nós vamos só dar uma passada bem rápida aqui no sumário. Ele tem no total 145 páginas, 123 com referências, né? Então, nós vamos abordar falhas típicas em revestimento em argamassados, que se encontra na página 54. Como eu disse, esse arquivo eu não consegui disponibilizar para vocês ainda, eu estou vendo como é que eu vou fazer isso, mas de qualquer forma, a aula vai estar gravada, né, Bruno? E aí vocês têm depois acesso a esse material gravado aí. Ok? Vocês podem me interromper a hora que vocês acharem melhor. Tá? Então vamos lá na página 54. Tem uns assuntos até interessantes aí na introdução, mas se der tempo eu passo para vocês aí no final da aula. É uma coisa até bem interessante. Mas vamos lá. Na página 54. Para a gente dar início aí a... Então tem todo um levantamento teórico aí sobre argamassa, controle tecnológico, normas técnicas, normas estrangeiras, o que eles avaliam, tudo isso aí tem na parte de pesquisa bibliográfica, tá? Mas aí eu destinei aí um capítulo importante para as manifestações patológicas, né? E aí a gente vai começar por ele lá, ok? Pessoal, quando alguém puder aí falar ok em voz, eu agradeço, porque eu me sinto que não estou só. Ok. Aí, agora sim. Então vamos lá, falhas típicas em revestimento argamassado. Tem toda uma introdução aqui, não vou passar por isso, estou fazendo mais um resumo, né, do que a gente vai abordar, né?
Mas eu separei alguns pontos importantes. Então, um deles seria esse aqui. É uma figura, né, tirada de um trabalho do Cicoto, onde ele fala o seguinte, que os elementos das paredes, eles sofrem as seguintes solicitações, né? Então, tudo que uma parede externa e até interna sofre seria o seguinte: ela sofre com a luz do calor, então a variação térmica, que a gente até falou, abordou sobre isso, né? Variação de umidade, também a gente abordou, né? Que seria as variações higrotérmicas, né? Quando tem água e calor, né? Ela sofre com os ventos, ela sofre com a emissão de gases e sofre com a vibração de ruídos. Então, as ações externas no revestimento seriam essas, né? Também sofre com a umidade que vem do solo, né? Ela sofre com a acomodação do solo, então a fundação, se ela movimentar, movimenta a parede, que por consequência movimenta o revestimento. Também sofre com as alterações internas, né, no caso de revestimento interno. Então, ventilação, ar frio, ar quente, né, condensação de umidade, vibrações, né, de apartamento para apartamento, cargas estáticas nas paredes, né, sobrecargas também. Então, a gente tem que entender que o revestimento, ele pode sofrer todas essas ações. Bom, aí a partir dessas solicitações que o revestimento sofre, né, aí nós caracterizamos os seguintes requisitos de desempenho para a argamassa de revestimento. Então, quando a gente fala argamassa de revestimento, seria o reboco, chapisco, emboço, reboco, tá? Então, o que esses três precisam? Apresentar estabilidade mecânica quando solicitada para o carregamento normal. Ou seja, no caso de revestimento em argamassa, seria a resistência de aderência do revestimento na parede. Só para vocês se familiarizarem, né? Essa resistência de aderência, ela tem que ser, no mínimo, 0,25 megapascal para revestimento interno e 0,30 megapascal para revestimento externo, né? Então, quando a gente faz o ensaio de resistência de aderência no reboco, esses são os parâmetros mínimos de norma, tá? Apresentar segurança em caso de incêndio e outras solicitações excepcionais. Então, tanto a parede quanto o reboco precisa garantir que o usuário, em caso de incêndio, tenha o tempo hábil mínimo necessário para evacuar, né, se evacuar do prédio. Então, hoje, a gente sabe que esse tempo mínimo é de 30 minutos, então nem o reboco, nem o tijolo podem desmoronar em caso de incêndio nesse período de até 30 minutos. Já foram feitos vários estudos e foram observados que tanto o reboco quanto o tijolo, eles suportam aí muito mais do que 30 minutos. Aí são horas, na verdade. Se eu não me engano, o tijolo é acima de 6 horas, reboco mais ou menos aí 1h30, 2 horas. Eles aguentam bem aí uma carga de incêndio diretamente sobre eles. Mas isso vai depender de alguns fatores. Por exemplo, o reboco, por exemplo, tem que ter aí a sua espessura variando de 20 milímetros a 30 milímetros, porque é o que a norma técnica pede, tá? Se ela tiver menos de 20 milímetros, então esse tempo de 30 minutos de incêndio não vai ser observado, tá?
Outro fator, outra característica importante do requisito de desempenho importante do revestimento é apresentar estanqueidade à água. Então, o reboco ele não pode permitir a passagem de água. Então, se ele tem uma fissura e que essa fissura ela absorve a água e essa água vai para dentro do apartamento, já caracteriza uma falha de desempenho do revestimento, tá? Então, por isso que quando a gente faz aí os laudos técnicos, a fissura é apontada como manifestação patológica, porque ela não garante a estanqueidade à água da parede, né? Não é uma questão só estética, né? Que também é um critério aqui, inclusive, de desempenho do revestimento argamassa, contribuir com a estética, tá? Também contribuir para a satisfação e exigências higrotérmicas e acústicas do usuário. Então, o reboco ele deve garantir que a edificação tenha lá uma quantidade de temperatura suficiente para que o morador possa viver com desempenho, né? Sem passar muito calor ou sem passar muito frio, né? Então, o revestimento tem essa característica, e além de aumentar o desempenho acústico também da edificação. Já tem estudos também que dizem que uma parede sem revestimento tem um bloqueio de decibéis lá em X, né? E com revestimento 1,5x, por exemplo. Eu estou colocando valores aqui apenas para exemplificar, tá ok? Então, o revestimento ele tem que contribuir com isso aí. Até aqui tudo tranquilo? Opa, tranquilo, professor. Legal. Quem está tomando cerveja aí que não pôde falar? Hein, ninguém? Tá todo mundo certinho, todo mundo sem com copos, ninguém com copo de cerveja na mão, né? Não, né? Quem que entrou? Ô, meu amigo, tudo bom? Pelão. Tranquilo, professor, tudo bem. Tá bom. Então tá, até aí tá tranquilo, Elon. Tá, para mim tá. Então, beleza. Vamos lá, então. Bom, então, esses autores aqui, Selmy e Cincoto, eles diziam o seguinte: ao longo do tempo, essas condições de desempenho são afetadas por vários fatores de degradação. São eles os agentes climáticos, sol e chuva, carregamentos, né, das próprias paredes, ação do fogo, poeira, até poeira pode, né? Por isso que de vez em quando é bom lavar a fachada e pintar novamente. Micro-organismos, né? Então, aquela vegetação que cresceu ali no revestimento pode degradá-lo, né? Movimentação de água sobre a superfície, esse é um ponto importante, interessante até, que nas análises que a gente andou fazendo lá em São Paulo, nós verificamos o seguinte: quando um prédio tinha uma fachada sem janelas e sem nenhum detalhe arquitetônico que expulsasse a água para fora, né? A gente observava que quando chovia, a água ficava mais tempo na parede e por isso surgiam bastante fissuras de origem higrotérmicas ou de origem de fonte de água. Ao passo que os prédios que tinham esses detalhes arquitetônicos, que podem ser os frisos, podem ser detalhes de sobressaltos, né, no revestimento, eles acabam expulsando a água para fora da fachada, e aí o número de fissuras era menor. Isso é só um parênteses aí que a gente identificou lá. Bom, ainda são fatores de degradação, né? A habitabilidade, né? A economia durante o processo de execução,
né? O projeto de edifício, como eu disse aí, a ausência de detalhes arquitetônicos, especificações erradas, né, dos seus componentes e materiais. Então, por exemplo, usar blocos muito absorventes, como eu disse na aula passada lá, tem blocos aí que são verdadeiras esponjas, né? A produção e transporte e armazenamento dos materiais, por exemplo, o cara armazenou os cimentos num lugar totalmente úmido, e aí usou aquele cimento empedrado para fazer o revestimento. Então, é uma forma de originar uma patologia. Assentamento e aplicação na obra, técnicas de execução não adequadas, qualificação de obra também não adequado, né? O uso do revestimento, é interessante falar que o uso do revestimento pode causar danos no revestimento. Pessoal, mas como que pode? É simples, lugar, por exemplo, onde as crianças jogam bola, no térreo, que chutam a bola na parede, a degradação do revestimento ali é mais rápida do que em grandes alturas, né? Então, o uso também pode provocar, né? Sem falar outros fatores, como, por exemplo, fixar redes de proteção no revestimento, diretamente no revestimento, sem a devida proteção, né? A falta de limpeza, manutenção e falta de reparo também, né? Então, esses fatores aqui ampliam a degradação e diminui o desempenho do revestimento, tá? Então, é preciso distinguir 3 etapas que influenciam por demais as características das argamassas. O seu preparo e o período em que se encontra no estado fresco. Então, durante o preparo do revestimento, da argamassa de revestimento, né? Você, por exemplo, se você está preparando a argamassa e durante esse preparo que o seu funcionário sempre usou lá o traço 1 volume de cimento, 2 volumes de cal e 9 volumes de areia, né? 1 para 2 para 9. Aí você mudou o funcionário, o outro funcionário está acostumado a preparar outra argamassa e ele prepara uma argamassa com menos cimento, por exemplo. Então, nesse momento, você pode ter um revestimento alterado durante o preparo, tá? No estado fresco. Então, por isso que ele fala, prepara no estado fresco, durante a mistura. Outros exemplos, usar, por exemplo, areia com torrão de argila, né, sem peneirar. Isso é o que a gente encontra muito aí nas perícias. Você vai fazer uma avaliação no revestimento e aí chega lá, você vê pedaços de madeira no reboco, né? Então, isso aconteceu por quê? Porque durante o preparo, no estado fresco, a argamassa não teve o agente preparador não se preocupou em prepará-la adequadamente. Depois do estado fresco, aí vem o período após a aplicação sobre a base, que é quando a argamassa encontra-se em endurecimento, né? Então, é a etapa da execução já na parede. Por exemplo, chapiscar uma parede sem aspergir água nos tijolos. Nós já vimos aí que se o tijolo estiver muito seco e você for aplicar o revestimento nele, ele vai puxar a água da argamassa que você preparou, tanto do chapisco, do embolso, do reboco, seja lá qual for, e ele vai puxar essa água e vai fazer com que o reboco se desprenda da base. Isso é um exemplo, né? Outro exemplo é você aplicar uma espessura de chapisco maior do que necessária durante a execução, durante o endurecimento, que você está fazendo de forma errada, né? E depois desse período
de endurecimento, vem aí o período de uso mesmo da edificação do revestimento, já com a argamassa já endurecida. Então, sobre os efeitos provenientes da ação dos usuários e das condições de exposição. Por exemplo, você juntar um revestimento e levar muito tempo para pintar esse revestimento. Então, o reboco fica lá tomando sol e chuva, sol e chuva, sol e chuva, e aí junta bolor, junta, porque é uma superfície áspera, né? E aí começa a aparecer aí os problemas antes mesmo da pintura. Ok? Até aí. Professor, Opa! Vamos lá. o bolor, ele é apresentado devido às condições de umidade. Sim. Só que ele pode ser considerado um agente patogênico do concreto, do revestimento? Pode ser considerado. Porque só existe o bolor porque existe a umidade. Uhum. Então, até é uma das... A gente sempre, quando vai fazer uma anotação de um problema na fachada que tem bolor, a gente primeiro coloca, ou pode ser assim, da seguinte forma: fissura com umidade e bolor, entendeu? Ou parede com bolor devido à umidade. Tá? Entendi. A gente nunca separa os dois fatores. Entendi. Certo? Certo. Até aí, então, tudo tranquilo? Sim, né? Não, esse silêncio eu acredito que sim. Bom, aí Fiorito, né, ele diz o seguinte, que todas as camadas estão intimamente ligadas, todas as camadas do reboco, do emboço e do chapisco, né? Então, quando a gente fala de revestimento, a gente está falando das três camadas, chapisco, emboço, reboco. Lembrando que os três juntos devem ter no mínimo 20 milímetros, no máximo 30 milímetros, ou seja, 2 centímetros e 3 centímetros para revestimento externo, tá? Então, esses três devem estar intimamente ligadas a quem? À parede. Então, na verdade, são três camadas. Hoje até tem pedreiro que nem usa mais o emboço, né? Ele pulou a etapa do emboço, ele usa o chapisco e depois já o reboco ou a camada única que eles falam, né? E tem gente que nem chapisco usa, né? Então é o seguinte, o que a norma técnica fala nesse caso, né? Ela obriga você a usar o chapisco? Não, ela recomenda. Só que é o seguinte, se você não usa o chapisco e a aderência não foi completada, né? De cara já se condena o revestimento. Agora, se você usa o chapisco, usa o emboço, usa o reboco, fez a espessura correta, né? Pode ser que o problema não seja por causa do chapisco, pode ser porque não seja por conta do emboço, e sim por conta da alvenaria. Então, não se condena imediatamente o revestimento. Agora, se você não usou o chapisco, aí fica complicado. De cara, o perito já vai falar, ó, não usou o chapisco, né? Então, Fiorito diz o seguinte, que essas três camadas são intimamente ligadas, né? Então, essa ligação se dá pela aderência, como está dito aqui, ó. Então, estando as camadas ligadas entre si, qualquer deformação entre elas também pode causar esforços externos, né? Pode causar interação entre as camadas. Então, o que o autor está querendo dizer aqui é o seguinte, se, vamos supor que você executou o chapisco corretamente, mas o emboço, você usou mais cimento do que o devido, por exemplo, né? O cimento a gente sabe que ele retrai com maior facilidade, né? Por isso que tem que ter a quantidade certa.
E aí, retrair com mais facilidade, ele fissura. E aí, essa fissura, essa movimentação do emboço provoca uma fissura também no reboco, que poderia estar com um traço correto. O que ele está querendo dizer é exatamente isso, que como eles são ligados intimamente, qualquer problema em uma dessas 3 camadas resulta num problema com a outra camada. Tá? Deixa eu ver se tem alguém aqui querendo falar comigo. Não, né? Apareceu uma mensagem ali. Bom. Resultará atuando sobre em cada camada, incluindo a retração da argamassa que liga os componentes das alvenarias, né? Então, a retração da argamassa que é utilizada no emboço, deformação lenta de concreto de estrutura, recálculo de fundação. Então, qualquer movimentação observada na parede ou uma dessas camadas pode refletir num fissuramento lá fora, no reboco, tá? Então, por isso que quando fissura o reboco, muitas vezes é difícil saber se o problema é só no reboco ou se vem lá da parede. Às vezes o problema está lá no tijolo, né? O tijolo movimentou, fissurou e repercutiu no chapiço, repercutiu no emboço e, por final, repercutiu no reboco final, né? Então, só que aí é o seguinte, com a experiência, né, com o passar dos anos, aí, com a experiência, a gente vai conseguindo distinguir quando o problema é só no revestimento, quando o problema, na verdade, vem lá da parede, tá? Infelizmente, ou então, aí no caso de dúvida, você pode fazer o seguinte: você tem uma fissura no reboco, você escarifica esse reboco para ver se você chega no tijolo e verifica se o tijolo está fissurado ou não. Ok? Ok? Bom, acho que sim, né? O autor aqui, Fiorito, ele fala também o seguinte, que outro fator que tem provocado a antecipação dos problemas nas fachadas é o uso indiscriminado de argamassas industrializadas. Alguns profissionais, empresas, vêm utilizando produtos que são do tipo caixa preta. O que ele quer dizer com isso? Caixa preta. Ele está querendo dizer o seguinte, que como ele é uma argamassa industrializada, ela vem da indústria sem você saber quais são os componentes. Normalmente, principalmente aquela argamassa que você recebe na obra, o cara despeja lá uma mistura parece ser, né, areia com algum produto químico, que depois você mistura o cimento e aí vai virar o reboco, né? Normalmente a gente acha que aquilo lá é a mistura de areia com cal, mas na verdade não é, tá? Só isso. Eles misturam um monte de coisa lá que, inclusive, já se identificou até mesmo argila misturada nessas argamassas industrializadas. Porque a argila, ela dá uma trabalhabilidade no revestimento muito boa. Procure fazer um experimento para você ver. Você pega aí uma argamassa de cimento e areia, faz a mistura, coloca uma quantidade de água para você fazer essa mistura. Depois você vai fazer com cimento, cal e areia, e com a mesma quantidade de água você faz a mistura. Você vai observar que a cal vai ajudar na trabalhabilidade dessa argamassa. Ela vai ficar mais maleável, mais fácil de mexer. Tá? Porque a cal tem essa propriedade de fazer com que ela se misture e fique mais fácil de trabalhar. E se você substituir a cal por argila, você vai ver que ela tem a mesma trabalhabilidade da cal. Só que tem um problema, né? A argila, depois que você aplica na parede,
ela seca, ela vira o quê? Ela vira um torrão de terra. Então, ela esfarela com muita facilidade. Então, essas argamassas industrializadas, como diz o autor aqui, é uma verdadeira caixa preta, porque você não sabe exatamente o que você está comprando, né? E a gente observa que isso tem sido usado cada vez mais nas obras. E por quê? Porque elas são, primeiro que elas são disponíveis no mercado muito facilmente. E segundo, porque a argamassa ela é boa de trabalhar e o pedreiro gosta de trabalhar com ela, né? E aí, às vezes, eu vou comprar um produto que eu gosto de trabalhar, né? Só que ela, como é uma caixa preta, você nunca sabe como que ela vai se comportar lá na frente, né? Então, o ideal, quando você for comprar uma argamassa industrializada, é que você pesquise aonde ela foi usada, né? Aonde aquela marca foi usada, e procure saber se lá apresentou algum problema, se não apresentou, né? Então, faça uma pesquisa sobre essa argamassa industrializada, tá? Até 2 anos atrás surgiu aí aquela conversa lá de você usar detergente no, no revestimento e não tem amparo é, científico nenhum isso aí, né? Acho que agora até estão fazendo trabalhos aí de TCC, mestrado, sobre esse emprego de detergente nas argamassas, né? Da mesma forma aí que a gente tem visto aí vários outros produtos sendo usados. Isso acontece até na, hoje aí, né, com o problema aí da Covid, né? Cada hora alguém fala alguma coisa que você acha que é a solução ou que tal coisa funciona, né? E na verdade a gente não tem amparo científico ainda sobre esse assunto. Ok? Bom, aqui, só para. Eu até não marquei, mas eu vou fazer um parênteses aqui, né? É, no mesmo, a autora, né, que estava Nakakura, ela fez um trabalho interessante de avaliação de argamassas, só que a norma brasileira, ela é interessante, ela pede que você avalie a resistência à compressão, isso está na norma, tá? Avalie a retenção de água e avalie o teor de ar incorporado, né? Porque uma argamassa que tem muito ar incorporado, principalmente as argamassas industrializadas têm, são aquelas bolhas, né? Você mistura, faz a mistura, você vê várias bolhas na argamassa. Então, a norma brasileira ela limita essa quantidade de teor de ar incorporado, limita. Se você usar a argamassa de cimento, cal e areia, o teor de ar incorporado já vai atender a norma, mas quando você usa aditivos, aí pode ser que o teor de ar incorporado não venha atender. E ela fez uma pesquisa, né, procurando atender os critérios aí de uma classificação europeia, e ela identificou que as argamassas sob forte exposição de chuva, nenhuma atendia, né, as argamassas industrializadas que ela pesquisou. Quanto aos impactos, deterioração, né, apenas 3 amostras de 6 atendiam. E para condições de clima quente e presença de vento, apenas 2 amostras atenderam. Então você vê que uma argamassa industrializada, ela não atende aí aos critérios da norma brasileira. Ok? Ela também, no clima frio, ela atende bem. E quando a base para acabamento, uso revestimento cerâmico, apenas uma amostra atendeu, né? Porque para uso de revestimento cerâmico tem que ter resistência de aderência. Tá? Bom, aí Cincoto relacionou as principais manifestações
de desempenho adequado de revestimento, podendo identificar-se a fase em processo que se encontram as causas determinantes. Então, o que esse encontro fez? Ele colocou numa tabela, tá? Os problemas mais corriqueiros, né? E quais são os aspectos observados nesse problema, quais são as causas prováveis e em que fase de origem elas aparecem. Inclusive, serve aí de inspiração para trabalho de TCC aí, né? Você fazer uma tabela parecida com essa aí, para quem tá fazendo TCC em patologia. Por falar nisso, só antes de dar a sequência aqui, qual é o prazo da próxima etapa do TCC? Tem alguém vivo aí? Eu acho que é mês 9 só, professor. Mês 9? Caraca! É isso? Mês 9 é o final, não é? Mas não tem aí vai ser atribuído a nota do primeiro bimestre e segundo bimestre tudo junto? Ou não vai ter isso? Bom, se vocês não sabem, nem eu, estão perdidos. Então, as manifestações patológicas do revestimento, ele classificou dessa seguinte forma. Então, a manifestação. Vamos pegar, por exemplo, eflorescência. Vocês sabem o que é eflorescência, né? Gente? Alô? Alguém na escuta? Pode pesquisar aí o que é eflorescência. Está escrito aqui na frente, ó. Não são manchas de umidade, pó branco acumulado sobre a superfície. São eflorescência. Certo? Depois a gente vai pegar a imagem disso aí. Bom, quais são as causas prováveis? Primeiro, eflorescência só aparece quando tem umidade constante. Se não tem umidade, não aparece eflorescência. Eles estão intimamente ligados, tá? Para ter eflorescência, precisa de ter umidade. E umidade significa, não necessariamente está com vazamento de água, né? Mas assim, choveu, entrou na fissura, entrou no revestimento. Aí o revestimento reage com essa umidade e começa a liberar esse pó branco, né? Então, só vai aparecer o pó branco se houver umidade, né? Então, o que são esse pó branco? São sais solúveis presentes no componente da alvenaria, ou sais solúveis presentes na água de amassamento, ou na água da umidade infiltrada. Outro fenômeno que causa a eflorescência é a presença de umidade, tem que ter umidade, e a presença de cal não carbonatada. O que significa isso? É aquela cal virgem, não a cal hidratada. Então, quando você vai usar a cal virgem, você tem que preparar a argamassa num dia e usar a argamassa no outro. Tem que aguardar 24 horas. Por quê? Porque a argamassa de cal virgem, ela é uma cal que, quando entra em contato com a água, ela reage, gera muito calor e por isso precisa ficar descansando 24 horas. Porque aí ela vai perdendo esse calor, né? E dá ali a trabalhabilidade necessária para a argamassa. Só então no dia seguinte você mistura o cimento. E se você faz isso antes das 24 horas, então aí ocorre a carbonatação da cal, né?
E aparece a inflorescência, mas lembrando, tem que ter umidade. Bom, em que fase aparecem esses problemas? Na fase de projeto do edifício, porque o autor considera que o revestimento argamassado precisa ser especificado em projeto ou no memorial descritivo. A especificação errada dos materiais, né? A produção errada da argamassa e a falha de execução, que é um exemplo aqui, o uso de cal virgem sem o tempo necessário. Tá? Então, ele classificou essa patologia, né, essa manifestação patológica, sobre o aspecto de como ele se encontra, né, na obra, quais as causas prováveis e a fase de origem e suas decisões. O bolor são manchas esverdeadas ou escuras. Apresenta o revestimento em degradação. Aí, nesse caso, eu tenho que ter umidade constante para aparecer o bolor. Então, novamente, igual à inflorescência, o bolor precisa de umidade constante, né? Senão, não tem bolor. O que é o bolor? Bolor são fungos. E o fungo se alimenta do quê? De água, né, e bactérias, que se desenvolvem numa parede úmida. Se a parede é seca, não tem bolor. Onde aparece? Em áreas não expostas ao sol. Tá? Porque se tem sol, tem ventilação, também não tem bolor, não tem umidade, né? Qual a fase de origem? Né? Fase de projeto, então, uma fachada que não recebe sol e não tem nenhum detalhe arquitetônico que expulse a água. Vai juntar a umidade, que por consequência vai dar bolor. E também na fase de execução, o cara executou errado lá, fissurou o revestimento. Aí a fissura vem e permite o acúmulo de água, né? Aí aparece o bolor. Até aí tudo tranquilo? Sim. Apareceu uma pergunta aqui e ninguém me falou nada. Cadê a pergunta? Sumiu. Como o uso da areia de barranco, que a massa ficava bem maleável? Não é uma pergunta, é uma afirmação, né? Do Carlos. Eu acho que é a pergunta, né? Como que o uso da areia de barranco, que a massa fica mais maleável? Como o uso da areia de barranco, que a massa fica bem maleável. Não, ele está afirmando, eu acho que ele está concordando comigo o uso de argila e a areia de barranco, porque a areia de barranco tem argila. Né? A areia de barranco, na verdade, tem mais argila do que areia mesmo, né? Tem um não aqui do Gustavo, eu não sei se ele está falando do texto em cima, mas não sei o que é. Manchas na cerâmica é a mesma coisa, manchas brancas, né, Edna? Manchas brancas na cerâmica é a inflorescência que aparece na cerâmica. É a mesma patologia, só que ao invés de aparecer no reboco, aparece na cerâmica. E é eflorescência, tá? Eflorescência. O que mais? Dá mais liga. Parede de barranco dá mais liga. Aqui em casa é verde. A mancha é verde, então é bolor, pô. Então tá aparecendo aí bolor, não é eflorescência. A eflorescência é mancha branca. Tá? Eflorescência é mancha branca e bolor é mancha verde. Não é a mancha do Palmeiras, tá? Mancha verde? Mancha verde vai achar que é do Palmeiras, hein? Bom, vesículas.
Esse termo vem aí da patologia do ser humano aí, né? Quando você tem aí um aparecimento de bolhas no corpo, né? Algumas pessoas chamam de vesículas, que é aquelas bolhas cheias de água, né? Então, como que se observa esse aspecto da vesícula? Empolamento da pintura, né? Que é o termo que vem também das doenças do corpo humano, que é o corpo todo empolado, todo cheio de bolha, né? Apresenta-se partes internas com empolas na cor vermelha, castanha, branca ou preta. Como que diferencia? Se você usar, por exemplo, uma areia de barranco, como ele deu o exemplo ali, vai aparecer a cor meio avermelhada, porque na areia de barranco tem argila. Pode ser acastanhado, é areia mesmo, pode ser branca, né? Uma bolha com umidade e de cor branca. Pode ser uma reação da cal, né? Preta, porque aí tem a reação de umidade, muita presença de umidade, né? Bolor, aí ela fica preta. Então, são bolhas que contêm umidade no seu interior. Isso são vesículas. Elas se parecem muito com... deixa eu ver se tem aqui mais à frente. Não tem. Essa parece muito com o empolamento da pintura, né? Então, por que acontece isso? Presença de materiais ferruginosos na areia, né? Que eu disse aí, argila da cor avermelhada, né? Hidratação retardada do óxido de cal, novamente a cal virgem atuando aí, por isso que dá a vesícula de cor branca. A cal virgem atuando novamente aí. Esse negócio é que hoje em dia a cal virgem você quase não acha, né? Se bem que quem procura acha, né? Você tem aí, às vezes você precisa fazer o revestimento rápido, não acha a cal hidratada, vai a cal virgem mesmo. Tudo bem, pode usar cal virgem, mas tem que fazer o preparo da argamassa um dia antes e aí usar essa argamassa 24 horas depois, né? Prepara com areia e cal e água, e aí no dia seguinte você mistura o cimento e põe mais um pouco de água. Presença de pirita ou matéria orgânica na areia, por isso que dá as cores acastanhado ou preta. O que é pirita ou material orgânico? Pirita são pedaços de pedra no reboco que acaba reagindo depois. E matéria orgânica é pedaço de madeira. Tá? Em que fase isso acontece? Na especificação dos materiais, na produção da argamassa e na execução da obra. Então, nessas três, você vê que não tem projeto aqui, né? Até porque quase não se vê aí projeto de execução de revestimento, né? Na verdade, aqui no Sul, nunca vi alguém fazer um projeto de execução de revestimento. Também a falta de manutenção pode acontecer, né? O uso em falta de manutenção pode aparecer o problema de vesícula. Tá? Descolamento com empolamento, né? Então, primeiro o revestimento empola, depois descola. Então, é como se fosse, sabe quando você vai no sol, aí dá aquelas bolhas na pele, e depois ela descasca, né? Começa a descascar, é basicamente uma coisa parecida com isso, só que é no revestimento, né? E como que acontece isso? Superfície do reboco descola do emboço, formando bolhas, cujos diâmetros aumentam progressivamente. E aí o reboco apresenta o som cavo quando batido. Tá? Então, primeiro ele forma descola do emboço, né? Forma bolha, e depois o reboco apresenta o som cavo, a percussão. Por que acontece isso? Novamente, olha aí, ó, cal,
hidratação retardada do óxido de cal, de magnésio, então a hidratação da cal durante ela já na parede, ou seja, não aguardou novamente o tempo necessário para a cal curar. Especificação de materiais e produção da argamassa de forma errada. Descolamento em placas. Então, quando a placa se apresenta endurecida, quebrando com dificuldade, né? O revestimento apresenta som cavo. Porque tem a outra forma de apresentar também, quando ela apresenta endurecida, mais quebradiça, desagrega com facilidade. Então, aqui a placa do revestimento, ela dificilmente se quebra na sua mão. Aqui não, aqui ela desprendeu da parede e se quebra com facilidade. Por que acontece essa aqui que se desprendeu, mas se quebra com dificuldade? A superfície de contato com a camada inferior apresenta placas com mica, normalmente é argila. As argamassas muito ricas em cimento também pode fazer com que ela se solte da parede em placas e fica difícil de quebrar. Fica difícil de quebrar na mão, tá? A argamassa aplicada muito espessa, muito grossa. E corrosão de armadura do concreto que acaba repercutindo no revestimento. Ainda tem a superfície muito lisa ou muito impregnada de substâncias hidrófugas. O que é substância hidrófuga? É impermeabilizantes. Então, você aplicou o reboco numa superfície que tem lá o aditivo impermeabilizante, é óbvio que o reboco não vai aderir, porque o aditivo impermeabilizante vai impedir da água penetrar no revestimento, na base, e a água não penetra, então não leva também o cimento para aderir. E aí forma-se uma casca. E essa casca depois se solta. Então, por isso que dá o descolamento em placas. E aí a ausência de camada de chapisco também pode causar descolamento em placas. Então, isso aí, a origem é na especificação dos materiais e componentes, produção da argamassa de forma errada, né, como foi dito aqui, muito rica em cimento, e execução equivocada. Então, executar o revestimento em uma parede hidrófuga. E a placa, quando se apresenta endurecida, mais quebradiça, desagregando com facilidade. Argamassa magra, fraca, sem muito cimento, ela é chamada de argamassa magra. E a ausência de camada de chapisco também pode causar esse desprendimento, descolamento em placas, só que a argamassa é fraca, né? Ela é fraca e magra, ou magra em cimento, tá? Beleza até aqui? Pelo jeito sim, né? Só a Edna falando que ela gosta do Palmeiras, né? Fazer o quê, né? Tem gosto para tudo. Ô, professor, e quem não gosta, né? Todo mundo gosta. Quem que todo mundo? Eu não gosto, pô, do Palmeiras. Você gosta do Cruzeiro, né? Ou é Galo? Eu sou Cruzeiro em Minas e Flamengo no Rio de Janeiro. Fui campeão no ano passado e rebaixado ao mesmo tempo. Essa foi boa. Gostou dessa, não? Boa. Ó, então, dando continuidade aí, ó, falta pouco, porque dizer, quase nada, né? Descolamento com pulverulência. A película da tinta se descola, arrastando do reboco, que se desagrega com facilidade. Então, descolamento com pulverulência. Então, você pega a pintura ou o reboco, você aperta com a mão assim e ele explode na sua mão.
desagrega com facilidade. O reboco, nesse caso, sempre vai apresentar som, cava, percussão. Você bate nele, fica o barulho lá de oco, né? Isso acontece muito em revestimento de monocamada, aquele que não tem as 3 camadas lá, né? Chapisco, emboço, reboco. Então, ela só tem o chapisco já o reboco final, ou então, às vezes, nem o chapisco tem. Também as causas prováveis para isso aqui, para esse descolamento com pulverulência. Excesso de finos, né? Muitos finos, muito cimento, muito cal ou até muita areia, né? Você tem que ser dosado. Quando a gente fala dosar o revestimento, é usar um traço, esses traços de revestimento padrão, né? Você pega um livro TCPO ali, já tem lá os traços definidos. E não querer inventar a roda, né? Então, colocar muito cimento não ajuda em nada. Colocar também muita cal também não ajuda em nada. Colocar muita areia também não. Então, tem que ser a quantidade certinha. Um traço aí bom, 1:1:6, 1:2:9, tá? São traços bons aí para revestimento. Ausência de carbonatação da cal, né? Então, lá usou novamente a cal virgem. Argamassa com reboco aplicado em camada muito espessa também dá isso aqui, tá? Muito espessa, muito grossa. Então, lembrando, revestimento de 20 a 30 milímetros. Então, aonde estão as falhas? Na especificação dos materiais, produção da argamassa, execução da obra. As fissuras horizontais. Apresenta-se ao longo de toda a fachada, com aberturas variáveis, né? Promove descolamento do revestimento em placas, porque entra água nas fissuras. E na região da área fissurada pode apresentar som, cavo, a percussão. Por que acontece fissuras horizontais? Se na verdade tem várias causas, mas a causa que está vinculada tanto na produção da argamassa, quanto na execução do revestimento, ou quanto no uso, pode estar ligada na expansão da argamassa de assentamento, no caso de assentamento tijolo e argamassa, né? Então, a cal reage, novamente a cal virgem reage durante o processo de endurecimento. A expansão da argamassa de assentamento por reação do cimento e a presença de argilos minerais expansivos, né? Então, usar argila para assentar tijolo pode provocar fissuras horizontais. E aí as fissuras horizontais também tem, além desses fatores, pode aparecer também por movimentação da estrutura, pode aparecer por recalque de fundação, né? Mas aí é outro assunto. Nós estamos falando aqui da produção da argamassa, da execução do revestimento. E aqui e quando ela pode acontecer? Na especificação, na produção e na execução. Tá? Alguma pergunta? O aditivo, o Carlos está perguntando sobre o aditivo Bianco. Bom, o aditivo Bianco, ele, na verdade, ele é um aditivo para aderência e para impermeabilização. Mas ele foi fabricado mesmo para impermeabilização, tá? Só que ele tem uma quantidade de ligante nele lá que pode ser usado para aderência. Mas não é a função principal dele. A função principal dele é para impermeabilização. Então, quando você vai fazer, por exemplo, o revestimento próximo ao solo, aí você recomenda se você usar o Bianco, tá? Muita gente usa o Bianco para ampliar a aderência e tem produtos melhores, tá? Ok?
Fissuras mapeadas, que são as fissuras geométricas, aquelas de retração, né? Elas distribuem-se por toda a superfície do revestimento, em monocamada, parece uma teia de aranha, né? Pode ocorrer descolamento do revestimento em placas e pode ocorrer fácil desagregação. Não necessariamente, mas pode ocorrer. E ela ocorre por quê? Porque houve uma retração da argamassa por excesso de finos, né? Então, muita areia, muito cimento, muito cal. Pode acontecer também porque usou-se cimento como único aglomerante. E pode acontecer porque usou água demais durante o amassamento, porque aí a água evapora, perde-se a água para o sol, né? E aí ela evapora. Não está aqui, mas existem vários autores que falam sobre isso, a execução do revestimento em paredes ensolaradas, né? Então, rebocou a parede num dia que estava muito ensolarado, aí a água evapora com muita facilidade e acaba aparecendo as fissuras mapeadas, né? Que são as fissuras em forma de teia de aranha, como eu disse anteriormente. Onde ocorre por especificação errada dos materiais, produção inadequada da argamassa ou execução da obra de forma equivocada. Fissuras geométricas, né? Elas são mais espaçadas do que as mapeadas. Acompanham o contorno do componente da alvenaria. Então, são fissuras geométricas. Ela acompanha o contorno do bloco. E acontece por quê? Porque houve uma retração da argamassa de assentamento por excesso de finos. Ou, normalmente, a cal, né? Ou por movimentação higrotérmica do componente. Então, às vezes acontece isso. Apareceu uma fissura que não é geométrica ainda, pode ser uma fissura horizontal, por exemplo. Aí entrou água, o bloco se umidifica, e aí ele joga o problema para a argamassa de assentamento, e aí começa a fissurar acompanhando a alvenaria. Então, houve uma movimentação do bloco, né, de origem higrotérmica, né, e aí aparecem as fissuras geométricas. Quando que pode aparecer? Né? Durante o projeto do edifício, né? Não especificou direito, né? Especificações de materiais inadequado, produção da argamassa inadequada e execução de obra inadequada. Então, é uma tabela aí que resume bem, né, os problemas que aparecem no revestimento e suas causas, tá? Como está dito aqui na observação, essa tabela não se leva em conta as fissuras causadas pela ação de outros componentes do edifício sobre o revestimento, como, por exemplo, movimentação de pilar, movimentação de viga, movimentação de laje, né? Então, ela se resume à produção da argamassa, a produção do revestimento, né? A execução do revestimento durante o endurecimento e já na etapa já endurecida, que é na etapa de uso. Ok? Bom, pessoal, até aí tudo tranquilo? Ixi, apertei o botão errado. Tranquilo como um grilo. Eita, aí sim, hein? Então tá bom, o grilo é aquele que faz barulho, né? E aqui tá todo mundo em silêncio. Bom, então é o seguinte, Bruna. Eu vou fazer aqui, eu vou parar nessa tabela e vou fazer um parênteses aqui lá da introdução, como eu tinha dito, de uma curiosidade, né, do meu trabalho aqui. Na introdução, eu coloquei aqui uma pesquisa que nós fizemos com
um executor de obras lá em São Paulo, né? Ele fez o seguinte, ele teve um problema de revestimento numa fachada em quatro edifícios. E esse edifício tinha tanta fissura que eles procuraram fazer o reparo, tirando o reboco danificado, 30 centímetros para cima, 30 centímetros para baixo, em toda a extensão da fissura. E estava dando muito trabalho, eles estavam desconfiados que isso não ia dar certo, aí foi proposto para eles fazerem a recuperação da fissura com uma tela de poliéster. Ou seja, na verdade, a fissura continua lá, só que ele pinta a fachada aplicando uma tela de poliéster, que é a tela de nylon, né? E aplica várias demãos de tinta. Aí, na verdade, o que acontece? O revestimento continua fissurado, mas tem tanta pintura ali que acaba protegendo o prédio, né? Certo. E a tela dá aquela estruturação nessa fachada aí, né? Bom, mas de qualquer forma... Engenheiro gambiarra, né, professor? Entendi? É o verdadeiro engenheiro gambiarra. Não, na verdade, nós não consideramos uma gambiarra, não, porque vocês vão ver aí que foi muito bem executado, né? E foram tantas demãos de tinta que não tinha como não ficar bom, né? Só que é o seguinte, ficou caro esse reparo. E é isso que eu falo aqui na introdução, porque o quanto ficou caro, né? Então vamos ver aqui, ó. Primeiramente, só para vocês entenderem, eles tentaram fazer dessa forma aqui, ó, que eu estou circulando com o mouse, vocês estão vendo? Uhum. Então, o reparo da fachada com fissuras isoladas. Eles fizeram isso, dos 4 prédios, fizeram em metade de um prédio. Só que eles viram, pô, tá dando muito trabalho, porque o prédio era muito fissurado. O que vocês estão vendo aqui, ó, tem até uma fissura aqui. Então, eles quebravam de um lado, quebravam do outro, e chegava até, às vezes, até no tijolo, tem até um buraco aqui. E eles não estavam gostando. O revestimento, ele tinha 15 milímetros, então ele fissurou exatamente por conta disso, porque ele tinha só 15 milímetros de espessura. E a gente eu frisei aqui, pelo menos umas 15 vezes, que o revestimento externo tem que ter de 20 a 30 milímetros, e ele tinha 15. Então, aí o que ele fez? Ele pegou e falou, vou fazer um reparo da fachada com emprego de tela de poliéster sobre as paredes e depois ele aplicou pintura acrílica. Né? Então ele fez isso. Aí nos reparos da fachada apresentava grande incidência de fissuras e destacamento, a construtora optou por emprego de pintura acrílica encorpada com tela de poliéster, como mostra a foto 2, aqui em cima. Foi orçado ao equivalente a 1,86 saco de cimento por metro quadrado. Por que eu fiz isso? Por que eu coloquei em valores de saco de cimento e não em valores de reais? Porque se a gente... o saco de cimento, ele varia conforme a inflação. Quanto que está um saco de cimento hoje? Depende da marca, né? Não, chuta aí então, ué. Ali em Luanda tem por 20 reais. Quanto? 20. 20 reais? Então, vai dar aí uns 39 reais o saco de cimento, não é? Não, 20 reais. O reparo vai custar, então, uns 39 reais por metro quadrado. Então, por isso que eu fiz assim. Porque, na época, eu sabia o preço do saco de cimento. Mas eu pensei comigo, se eu colocar o valor em real, lá no futuro, quando alguém pegar o meu trabalho, ele não vai... Foi em 2011, não lembro. Ele não vai fazer a conta da inflação, né? Então eu fiz assim. E aí foram reparados aproximadamente 1.500 metros quadrados de parede, né? Então o que eu fiz aqui? Era assim, os prédios eram assim, bem manchados, né? Como vocês podem ver, e ficou assim, ó. Tá? Então foram usadas telas de poliéster aqui. Segundo o engenheiro,
nos 4 edifícios, os destacamentos custaram 2.800 sacos de cimento. Então, se eu pegar 2.800, vou fazer a conta rapidinho aqui. Meu Excel, só para abrir, já leva uma eternidade. Ô, professor, mas qual que foi mesmo a finalidade dessa tela? É só segurar aí o revestimento? Não parar de entrar água na fachada. 2.800 sacos de cimento, só de material foi R$5.000. Não, peraí, R$5.000 não. 2.800 sacos de cimento vezes 20. 5.620, professor. Não, 56 mil, né? 56. 56 e 56 mil. 200. Tá. Vocês entenderam por que eu usei saco de cimento, então? Porque agora eu sei o valor. Entendeu? E aí, eu fiz um estudo comparativo. Se ele tivesse ele executou o revestimento com 1,5 cm, 15 milímetros, gastou 303 sacos. Depois, se ele tivesse feito o revestimento com 3 centímetros, talvez não aparecessem os problemas, ele ia gastar o dobro, não é? Se com 15 centímetros ele gasta 306 sacos, com 3 centímetros ele gasta 406 sacos. Só que ele fez o seguinte, como ele fez esse aqui e teve que fazer o reparo com pintura, né, ele gastou 303 mais 2.800. Né, no total, então, de 3.013 sacos de cimentos. Ou seja, é muito mais que se ele tivesse feito da forma correta. Então, esse era o objetivo do meu trabalho. Provar que, se eu colocar aqui 3.000 sacos de cimento, vai dar R$60.000. E se ele tivesse feito o revestimento da forma correta, ele ia gastar quanto que é que eu falei aqui? 406 sacos. 406 vezes R$20. Ele ia gastar só R$8.000. Então, é muito mais. Ele gastou muito mais. Deixa eu fazer a conta aqui. Esse dividido por esse vai dar. Gastou quase 8 vezes mais para fazer o reparo. Né? Eu até ponho aqui, chega ao valor de 6,9, ou seja, uma breve estimativa, o reparo da fachada só em materiais pode custar quase 7 vezes mais. Então, o quanto é importante a gente fazer o revestimento da forma correta do que tentar depois reparar. Isso eu estou dando um exemplo de um estudo de caso de uma obra que optou em fazer com pintura acrílica encorpada com tela. É óbvio que se fizesse com outro tipo de reparo, eu teria que, talvez ficasse até mais barato. Mas também pode ser que o reparo não dure muito tempo, né? Nesse caso aí com tela de poliéster, pelo que eu fiquei sabendo aí, durou muitos anos, sem precisar de repintura, né? Tá bom? Só para ilustrar para vocês aí. Certo? Eu acho que sim. Certo. Então tá bom. Ô, Bruninho, eu vou parar por aqui, porque eu acho que eu já falei demais por hoje. Você não me respondeu, professor, minha pergunta. Quem? É a Edna. A Edna. Deixa eu ver aqui o que é. Ô, Edna, arranca o reboco e faz de novo, filha. Professor, no caso de uma infiltração, é na sua casa, né, pelo jeito, né? Em grandes Arranca de novo, descasca tudo e faz de novo. Eu preciso de uma consulta de um... Como fazer para corrigir? Eu não estou conseguindo ler o resto. Ixi, agora sumiu tudo aqui. Como fazer... A infiltração aonde? No banheiro ou na lavanderia? É no meu quarto. É no seu quarto? E essa parede dá pro... É só na base, pelo que eu estou vendo, né? Tem a marca da água na parede, professor. Você vê que é mais escuro.
Vê uma sombra assim, ó. Do lado de lá é um banheiro. Mas não tem vazamento no banheiro, não, né? É porque não tem nenhuma encanação nessa parede. Não O tem, né? encanamento do banheiro tá na parede de lá. Tá, mas você já observou se tem, se tem fissura no rejunte, ou se tem revestimento que umedece, do revestimento cerâmico lá do banheiro que umedece com frequência? Você já deu observar isso, não? Edna? O professor cobra a hora, hein? Pois é. Cobra Eu não, acho que professor. Eu sou pobre e desempregada. Oi? Não cobra não, porque eu sou pobre e desempregada. Eu vou ter que Ah, tá. eu vou ter que trabalhar de Só- pedreira para consertar isso aí. Viu? Pode começar. Ô, Edna, você não respondeu para mim. Tem rejunte soltando, falha no rejunte, no revestimento lá do banheiro? Tem, professor. É um banheiro bem antigo. Ah, então pode ser uma das causas, viu? Aí você tem que rejuntar novamente. Tira o rejunte velho, rejunta novamente. Porque que isso aí aparece porque tem umidade, né? E aí você tem que localizar a umidade, tá? Aí depois que você fizer isso, aí às vezes só uma pintura na parede, nessa parede que você está mostrando na foto aí, resolve. Ou se degradou muito, aí você tem que tirar o reboco, fazer outro e pintar novamente, tá? Tá bom? Pra mim Beleza, tá. professor. Tá bom, criançada? Ó, aquele abraço. Eu vou lá tomar uma água, porque senão não aguenta a segunda aula, não. De repente eu tomo até uma cerveja. Isso mesmo, professor. Tá bom? Fica com Deus aí. Um abraço para vocês e até a próxima, se Deus quiser. Em pé. Beijo no coração de vocês aí. Falou.